Oi, gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu por aqui com vocês, Joyce Vieira, para juntos estarmos dando continuidade ao nosso estudo dos evangelhos canônicos. Antes de mais nada, eu quero pedir que se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Dá uma curtida e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a várias pessoas. Além disso, vamos lembrar que nós não estamos só aqui no YouTube, nós temos também o nosso Instagram, tá aqui na nossa tela, e o nosso Telegram também. Se inscreve lá, vamos participar, coloca a sua opinião, vamos ter uma proximidade nesse contato um com os outros, tá bom? Beijo grande, gente. Sem mais delongas, vamos seguir para o estudo dos evangelhos canônicos na sua ordem cronológica. Então, gente, semana passada nós falamos sobre os primeiros discípulos que foram chamados para seguir a Jesus. Nessa sequência de estudo cronológico, nós vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 ao 12, que vai falar exatamente da transformação da água em vinho durante uma festa de casamento. É importante percebermos que o Evangelho de João coloca os milagres de uma forma bastante interessante e até teólogos chamam não de milagres, mas de sinais. E por que essa terminologia sinais? Bom, através do estudo do Evangelho de João, nós percebemos que os milagres foram realizados e citados e narrados como sinais. Por quê? Porque eles tinham o objetivo de sinalizar, de mostrar, revelar quem Jesus é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e desde o princípio todas as coisas foram feitas por Ele e para a glória dele. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Assim João começa o seu evangelho, onde ele quer revelar Jesus a todos. Historicamente falando, na época de Jesus, os casamentos não eram festas como as de hoje em dia, que duram aí uma noite. Os casamentos duravam uma semana inteira e por isso eram preparados verdadeiros banquetes para muitos e muitos convidados. Outro fato histórico bastante interessante da época é que você a recusa de ir para um casamento poderia ser considerado até um insulto. E assim, muitas vezes, a cidade inteira era convidada para aquela festa. Então vamos imaginar uma festa que durava uma semana inteira e que envolvia toda uma cidade. Era necessária a preparação de um banquete, era necessário ter comidas variadas, diversas e inclusive bebidas. Pode-se afirmar que o fato mais vergonhoso de uma festa seria acabar o vinho. A falta do vinho era algo que infringia regras. Não regras escritas, mas regras culturais de hospitalidade. Assim, Jesus se vê em uma situação, um momento esplêndido para revelar quem ele é. Esse, então, é o primeiro sinal que vemos na Bíblia, o primeiro milagre realizado por Jesus. Cabe aqui destacar que quando Jesus transforma a água em vinho, ele faz o melhor vinho, o vinho não fermentado, que é o chamado mosto, e por isso não continha teor alcoólico, certo? Outro ponto fantástico que podemos destacar é que Jesus faz o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Bom, nós sabemos que toda a narrativa bíblica ela aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o foco é Jesus Cristo, é o plano salvífico de resgate da humanidade. Jesus é descrito então como noivo, cujas bodas nós, a Igreja do Cordeiro, seremos não simplesmente convidados, nós seremos a noiva do Cordeiro. Apocalipse narra sobre essas bodas do Cordeiro, que se unirá à sua noiva, vinda em vestes brancas, linho branco, puro, finíssimo, uma noiva pura, purificada e santificada. Ver Jesus realizar o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal em um casamento mostra a importância que o Senhor dá à união nupcial e ao leito sem mácula. Seguindo então para o verso 4 desse capítulo 2, no Evangelho de João, nós temos uma conversa entre Jesus e sua mãe Maria.
A interpretação desse texto nem sempre é muito clara, nem sempre que analisamos um texto vindo de outra língua, e no caso aqui nós estamos falando que o original é grego. Então, quando nós temos uma tradução para a nossa língua, nós precisamos ter muito cuidado, pois nem sempre a tradução passa a ideia exata daquilo que o texto original quis dizer. Por isso é importante, quando você estuda a Bíblia, você ter diferentes traduções e, se possível, diferentes línguas. Se você sabe falar inglês, espanhol, francês ou até mesmo grego, seria interessante você ter na sua mão essa versão original do grego, ou se não sabe, o que hoje em dia é bastante difícil, né? Nós temos algum falante de grego no nosso meio, principalmente o grego dessa época de Jesus, né? Que nós tenhamos então diversas traduções, para que possamos confrontar uma tradução com a outra, um olhar de um tradutor com o olhar de outro. Combinado? Dessa forma eu vou ler então um texto em português, na versão Almeida Corrigida e Fiel, e vou fazer um contraponto com a tradução em inglês da versão New International Version. Então vamos citar agora, vamos ler o texto que está na Almeida Corrigida e Fiel, João capítulo 2, verso 4, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A outra versão que eu gostaria de ler com vocês é a New International Version, que diz assim: Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. Calma, eu vou traduzir para vocês. A gente chega lá. Nessa versão de inglês nós temos assim: Mulher, por que você me envolve? Jesus respondeu: Minha hora ainda não é chegada. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é como Jesus se dirige à sua própria mãe. Ele não a chama de mãe, mas a chama de mulher. Isso pode parecer um pouco grosseiro, pois assim o é em nossa cultura, na língua portuguesa. Mas vamos analisar melhor essa questão. Em grego, o termo usado foi guni. E me perdoem se eu não estou com a pronúncia correta, porque de fato eu não conheço grego e fiz uma pesquisa para poder trazer essa informação aqui para vocês. Este termo, então, não é desrespeitoso na língua grega. Assim, poderia ter sido traduzido como minha senhora, o que no português é muito mais respeitoso, é muito mais delicado. Além disso, esse mesmo termo é visto em outras passagens de forma até carinhosa. Por exemplo, quando Jesus fala com ternura a Maria Madalena após sua ressurreição. Vamos lá, está lá em João 20:15, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Veja que nesse momento essa palavra mulher não tem um tom tão pesado, pelo contrário, até carinhoso e atencioso. Um outro exemplo é quando Jesus fala com a sua mãe, quando ele já estava lá na cruz. E ele diz assim, e está lá em João 19:26, diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Também percebemos esse mulher de forma carinhosa, atenciosa. Jesus na cruz ainda lembrando de dizer: Olha, João, bom, se é que é João, né? Porque nós sabemos ali está escrito discípulo amado, existe essa controvérsia aí. Mas enfim, ele está dizendo: olha aí esta mulher, seja filho dela e seja mãe dele, que vocês se ajudem. Eu acho que essa foi a intenção de Jesus. Uma outra conversa também com a mulher cananeia, descrita em Mateus 15. Nós vemos o mesmo termo aplicado de forma terna, que diz assim: Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, repetindo, está lá em Mateus 15:28. Mais um exemplo em que essa palavrinha, mulher, foi usada de forma respeitosa. Sua conversa com a mulher samaritana também mostra o uso desse termo. E se pararmos para analisar, Jesus estava sendo atencioso com aquela mulher, pois sendo ela uma samaritana, essa conversa entre eles não poderia nem ter acontecido, né? Porque devido a rixas históricas entre os judeus e samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos, muito menos com uma mulher, um homem falando com uma mulher. Mas lá em João 4:21 nós temos o verso que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então fica claro aqui que Jesus jamais deu um mau exemplo, muito menos desonrando a sua mãe. O outro ponto desse versículo, então, que nós vamos falar é quando Jesus diz assim: Que tenho eu contigo?
Bom, se analisarmos a tradução do inglês, né, que eu acabei de ler para vocês, Why do you involve me? Vemos que Jesus pergunta, por que você me envolve? Fica mais claro, então, nós entendermos o fato de que Jesus, mais uma vez, não estava sendo grosseiro. Ele queria, na verdade, ele não queria ser envolvido nessa questão, pelo menos não tão rápido. E é isso aí nós vamos analisar quando ele diz, não é chegada a minha hora. Então, nós podemos perceber que Jesus, em toda a sua sabedoria, percebia que aquele seria um excelente momento para fazer o seu primeiro sinal, mas a hora de fazê-lo caberia a ele decidir, não é verdade? Maria, então, ela parece entender a mensagem e ela apenas diz aos serventes para que eles façam tudo o que ele disser. Isso, então, está descrito lá no verso 5 desse capítulo 2. A narrativa segue, o que se vê agora é a descrição de que naquele lugar havia 6 talhas de pedra. E tais talhas eram usadas pelos judeus para purificação cerimonial, sendo a capacidade delas, né, de 74 a 111 litros, aproximadamente, né? Então a tradição é que antes de comer, os judeus deveriam jogar água sobre suas mãos para se purificarem de qualquer influência má associado com aquilo que eles haviam tocado anteriormente. Os versos 7, 8, 9 relatam exatamente cada ordem que Jesus deu e como os servos obedeceram direitinho o que ele lhes disse que fizessem, né? Assim como Maria tinha dito a eles. Bom, o verso 10, então, lá nós vemos claramente que a água que Jesus transforma em vinho e que o vinho que Jesus havia produzido era o melhor vinho da festa. Em Cristo nós temos o melhor, amém? Então, assim, quando os discípulos viram o primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia e viram sua glória manifesta, passaram a crer nele. Queridos, eu encerro então o estudo de hoje lembrando que nós temos visto e ouvido mais do que isso. Nós temos vivenciado da glória de Jesus em nós. Sua morte na cruz, sua ressurreição são a prova de que nosso rei não está morto. Ele vive, Jesus vive. Ele morreu para tomar sobre si nossas dores. Ele levou sobre si a nossa transgressão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. E isso sim está na Bíblia.